Nesse caso clínico, vamos relatar um caso de um animal que apresentou, né, alterações do sistema urinário. A alteração do sistema urinário mais comum nos caprinos e ovinos e até mesmo nos bovinos machos, tanto castrados como os não castrados, é a urolitíase, que é, né, a obstrução por cálculos urinários. E isso se deve a diversos fatores que vamos discutir agora. Então, nesse caso, foi um caprino macho, não castrado, de 3 anos de idade, pesando 45 quilos. O animal apresentou, né, há 3 dias atrás, uma tristeza, né, uma apatia bem considerável. O animal começou, né, a não apresentou anúria, né, não tinha a liberação de urina e comia apenas milho, né? Então, animal que tinha já um problema relacionado à dieta. A alimentação era à base de farelo de milho e de trigo, né? Uma alimentação rica em concentrados, basicamente, no animal que estava aí no confinamento. É uma doença bem comum, então a gente já suspeita de uma doença relacionada ao trato urinário, quando o animal já tem uma dieta desbalanceada, então dieta somente farelo de milho e farelo de trigo. E um animal que recebia também volumoso, então uma ração desbalanceada e um pouco de volumoso. Esse animal, ele apresentou-se clinicamente uma urina, né, gotejando aqui, a presença de sangue, né, uma hematúria na urina. Então, foi coletado aqui, né, nesses 2 tubinhos, a urina desse animal, onde apresentava-se avermelhada, com a presença de sangue. E aí, logicamente, que a gente deve diferenciar a hematúria de hemoglobinúria nesse animal, que é bem comum a hematúria, né, a presença de hemácias. No exame clínico, a gente vê, né, o animal estava em estação, com bastante dor, vocalização, isso é especialmente bem comum na urolitíase, um comportamento bem apreensivo, o TPC, né, o tempo de preenchimento capilar aumentado, isso acontece, né, de mais de 2 segundos, isso acontece por conta da desidratação, se o animal ele não está fazendo, né, a micção, ele acaba não comendo e não bebendo água, então tem um quadro de desidratação. A frequência cardíaca e respiratória estava abaixo do normal, que geralmente não é comum que isso se apresente, normalmente ele está acima do normal, por conta da dor desse animal, que é uma dor muito intensa. O animal apresentava o abdômen abaulado na região ventral, especialmente próximo ao prepúcio desse animal. Isso é bem comum. E com bastante dor à palpação nessa região ventral, né, do abdômen, próximo ao prepúcio do macho. E isso já se suspeita nesse acúmulo de líquido ou a bexiga repleta, que é muito difícil da gente conseguir palpar por conta, né, do animal ser um ruminante, ele ter bastante volume, né, de rumen, omaso, abomaso, bem complicado da gente conseguir palpar. E ele apresentava também o processo vermiforme com bastante, bem necrosado, bastante avermelhado. E aí, no diagnóstico clínico, foi bem sugestivo, né, do processo uretral ali estar obstruído. Mas qual que é a importância, então, da utilização da ultrassonografia? Nesse caso aqui, ele já era um caso já diagnosticado clinicamente com urolitíase, devido a toda a alteração no animal, da alteração no apêndice vermiforme. Nessa imagem aqui a gente consegue ver, olha só como que o pênis desse animal está totalmente necrosado, né? O apêndice vermiforme, a área totalmente hemorrágica, com bastante, né, processo inflamatório muito intenso, intensa dor que esse animal apresentava. Então, clinicamente, eu já consegui detectar que esse animal ele tinha uma urolitíase. Mas em que ponto que a ultrassonografia ou mesmo a radiografia poderia auxiliar? Esses cálculos, a formação desses cálculos, ela pode acontecer por diversas causas. Geralmente, com o histórico, a anamnese, a gente já suspeita clinicamente desse animal. Só que o diagnóstico, a ultrassonografia, né, e até mesmo a radiografia, o raio-x,
pode nos auxiliar no prognóstico desse animal e até mesmo na visualização de onde que está esse cálculo, já que a gente sabe que o cálculo, né, que é as concreções, também chamadas assim, né, as pedras conhecidas popularmente, elas podem ter vários tipos de composição e podem estar localizadas em todo o trato urinário, desde os rins, pelve renal, que é bem comum, os ureteres, a bexiga ou até mesmo dentro, né, da uretra peniana, que nos ovinos, né, e caprinos, bovinos, a gente tem uma uretra bem grande com o S peniano, né? E aí nessa flexura sigmoide, que a gente chama, a gente tem também uma obstrução nesse local. Então, caso a gente tenha obstrução em algum local de mais difícil acesso, a gente pode fazer a intervenção cirúrgica mais facilmente, conhecendo-se o local desse cálculo. Foi utilizado, né, para esse estudo aqui, um transdutor convexo de 3,5 MHz, mas podemos utilizar, a depender do local, né, nesse transdutor. Então, nesse transdutor convexo, a gente consegue fazer a imagem ultrassonográfica dos rins, que fica na região dorsal do animal, que a gente já demonstrou. A gente consegue fazer também do abdômen, fazer uma varredura, principalmente ali próximo ao prepúcio. A gente também consegue, com certa dificuldade, mas é possível também a gente fazer a visualização da bexiga também com esse transdutor de 3,5 MHz. A gente também pode visualizar a bexiga com um transdutor linear transretal, né? Que a gente pode no macho visualizar a bexiga, as glândulas, né, bulbouretrais, próstata, né, as glândulas vesiculares, que faz parte aí também do exame, né, andrológico do macho. Aqui, nessa imagem, é uma imagem ultrassonográfica da bexiga desse animal. Os cálculos, eles têm diversas composições. É muito comum os cálculos que tem aí oxalato de cálcio, carbonato de cálcio, são os principais cálculos que a gente tem, né, nos ovinos e caprinos, mas a gente também tem outros tipos de cálculos, por exemplo, cálculos de estruvita, que não é tão frequente. Então, a gente consegue visualizar, quando a gente faz, inclusive, né, pela via tanto transretal como transabdominal, o balotamento. O balotamento que é, pega o transdutor e vai, né, fazendo movimentos com esse transdutor, e a gente vai tendo, normalmente, é muito comum quando a gente tem obstrução, a gente tem a bexiga bem repleta de urina. A urina é um conteúdo, né, líquido, então na imagem ultrassonográfica a gente tem uma imagem, né, de uma vesícula anecogênica, né, sem ecogenicidade, né. Então, a gente consegue ver aqui, às vezes a gente também consegue ver a espessura da parede aumentada. Aqui a gente não está conseguindo ver muito bem, mas é porque tem sombra acústica, por conta desse conteúdo anecogênico, tem bastante sombra acústica aqui, né? Essa parte hiperecogênica é uma sombra. E a gente consegue ver que dentro da vesícula, né? Dentro da vesícula urinária, né? Dentro da bexiga, a gente tem esse material aqui hiperecogênico, né? Por conta desses cálculos serem bastante formados por cálcio, a gente tem, né, minerais, geralmente, né, a gente tem geralmente células de descamação que vão, né, cursar aí com a formação desses cálculos, a precipitação de urina. Geralmente tem vários fatores predisponentes que a gente vai discutir, e um dos fatores levam aí a formação desse ninho primário com as células de descamação. A gente vai ter uma inflamação dessa mucosa e aí a formação desse material radiopaco, que pode ser visualizado tanto na ultrassonografia como no raio-x, tá? Mas muitas vezes a ultrassonografia é muito mais acessível por conta do diagnóstico de gestação, que é muito feito nas propriedades, da gente ter mais acesso. Aqui, nessa imagem, a gente tem uma imagem de rim, tá? Desse animal. Então, aqui a gente tem a pelve renal. Nesses casos onde a gente tem os cálculos urinários, é muito comum da gente ter também cálculos na bexiga e cálculos provavelmente também na pelve renal, no rim.
Juntamente com isso, é muito comum que junto com os cálculos a gente tenha problemas inflamatórios, como a pielonefrite, que é a inflamação dos rins e dos ureteres, e a gente também tem muito associado a isso a formação de hidronefrose, que é um acúmulo de cistos nessa região aqui, né, que a gente vê que tem um material anecogênico dentro da pelve, e dentro do meio aqui, ó, na pelve renal, a gente tem a formação desses cálculos aqui. Esses cálculos é muito comum de ser formado na pelve renal, de várias espécies, por conta da anatomia dessa pelve renal. Então, se a gente tem uma diminuição do fluxo, né, de uma precipitação aí, a gente tem um aumento do fluxo, diminuição do fluxo de digestão de líquido por N motivos, a gente pode ter um desbalanço, né, de minerais, principalmente relacionado à relação de cálcio e fósforo. Alimentos, né, concentrados contêm bastante fósforo. E esse fósforo, né, se a gente tiver uma relação de cálcio menor do que 2:1, a gente tende a precipitar e aí formar um ninho primário. Esse fósforo, ele precipita aqui e aí começa a formação do ninho primário para o processo de formação dos cálculos. Então, a gente consegue visualizar como esse material radiopaco aqui, né, esse material que tem uma hiperecogenicidade na imagem ultrassonográfica. A gente também consegue ver uma espessura aqui, ó, maior desse rim, né, um processo inflamatório que normalmente cursa também com esse quadro aí de inflamação, junto com a formação do cálculo. Aqui a gente tem a pelve renal também, ó, com bastante formação e bastante formação de bastante líquido, e na pelve renal esse acúmulo aqui, ó, de líquido, essa hidronefrose, que é bastante comum. Então, normalmente, a gente tem um padrão mais parecido com isso aqui, né? O rim, ele tem uma ecogenicidade mediana, ele é um material bem homogêneo, e aqui nesse caso, aqui nessa outra imagem, a gente já vê a pelve renal com um acúmulo de líquido, que pode ser tanto a hidronefrose como a pielonefrite. Mas é mais comum na pielonefrite a gente ter mais precipitados aqui, então uma ecogenicidade mais variável, tem bastante, uma imagem anecogênica com bastante fibrina, né? Geralmente tem uma infecção bacteriana, então é muito comum. Então pode ser tanto a hidronefrose como a pielonefrite. Outra coisa muito importante para a gente analisar é a imagem relacionada aí ao abdômen. Por que que isso é tão importante? A avaliação do abdômen na região ali do prepúcio do animal. É muito importante para a gente diagnosticar e saber aí o prognóstico dessa enfermidade. Então, nos machos, é muito comum o animal, quando tem obstrução, a gente tem a ruptura da bexiga. E essa ruptura, normalmente, ela cursa, né, numa peritonite, numa inflamação do peritônio, ou até mesmo, né, de vários órgãos ali abdominais. E quando a gente faz uma ultrassonografia e detecta isso, nem muitas vezes, a depender do custo do animal, nem compensa a gente já ir para o processo cirúrgico. Então, aqui a gente tem, ó, um animal onde houve a ruptura nessa região, então ultrassonografia do abdômen, a gente tem aqui a ruptura dessa bexiga com a saída desse líquido para o abdômen. Normalmente, na ultrassonografia abdominal, a gente consegue visualizar isso. Então, aqui tem o intestino delgado e essa área aqui todinha, onde a gente teve a ruptura e a saída dessa urina, né, causando a peritonite por conta dessa urina.